Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RBRF11. Vamos ver como é que está a situação atual desse fundo, ver o que é que dá para esperar dele para os próximos meses, questão de dividendos, questão de alocações, questão de conflito de interesses, questão de valores a receber futuramente, tá? Vamos aqui direto ao patrimônio total, 1,2, quase 1,2 bilhões de reais, uma reserva de 2,8 centavos a distribuir nos próximos meses. O valor patrimonial por cota de 8,73, ele está sendo negociado com um desconto considerável, 13% no valor do mercado em relação ao valor patrimonial. Ele é um dos FOFs aí que tem uma quantidade bem alta de cotistas, né? Quase 130 mil cotistas, sendo 17 FIIs no portfólio. Esses FIIs aqui são somente os FIIs que tem mais de 1% de posição, porque ele tem um percentual da carteira dele que tem muitos outros FIIs lá dentro, mas pegando os que tem só considerando ali 1% ou mais, vai dar 17 FIIs. Temos, além dos FIIs, ele tem 4 CRIs em portfólio e uma liquidez que atende tranquilamente aquele 1 milhão que a gente tem com base, né, de 3,5 milhões de reais negociados por dia. Aqui a gente tem o valor do mercado, né, a depender aí do dia que você está vendo esse vídeo, vai ter mudanças. Aqui a gente tem questão de resumo de rentabilidade, né, comprando fundo com iFix e com CDI, ok? Isso aí pegando apenas o último mês de junho, tem também o mês de maio, mas isso aqui vai depender muito do período que você adquiriu cotas do fundo. Por exemplo, se for considerar comparando com a iFix e o CDI, lá quem tem a cota desde o início, considerando o valor de patrimonial, o retorno patrimonial somado com os ajustes, né, rendimentos e tudo, vai dar 65%, vai estar ganhando um pouco aí à frente do CDI, ganhando com folga do iFix, ok? Ou iFix, como alguns preferem chamar, beleza? Muita questão do preço, né? Muita gente vê a oportunidade do FOF, né? Vê a estratégia do FOF, como você compra ele quando está bem descontado, que aí você tem um desconto, como se estivesse comprando todas aquelas cotas daquele fundo que ele tem em portfólio, todas descontadas, que vai estar de acordo com o valor do mercado do fundo em si, ok? A última distribuição foi 6,8 centavos por cota, ele tem os 2,8 que a gente já viu de reserva. Das movimentações, ele fala da NTNB, né, atingiu níveis superiores a 6,4. A gente vem acompanhando umas perspectivas de taxa de juros futuras aí um pouco maior do que eu quero esperado para quem estava ali no começo do ano, imaginava um cenário. Hoje está bem diferente, ok? O que é que isso acarreta para os fundos imobiliários? Quando você tem a renda fixa, ela entregando valores próximos da renda variável, ela entregando uma rentabilidade consideravelmente alta, ela tem uma segurança, obviamente, muito maior do que a renda variável, muito maior do que a renda voltada de fundos imobiliários, de ações. Então, muita gente acaba migrando, né, sai dessa exposição do risco maior e vai para um risco menor, sendo que está entregando valores próximos, né? Então, não faz sentido você correr um risco para ter um retorno parecido ou até mesmo igual à da renda fixa, né? E aí você vê, inclusive, muitos fundos caindo, a quantidade de cotista, né? A cota do fundo caindo, devido a muita gente estar vendendo, né? Muita gente correndo para a renda fixa. Enfim, ele segue aqui agora falando sobre a questão de alocação. Ele vem focado em aumentar a questão de liquidez, né? Em alocar papéis high grades, né? Fundos imobiliários com a pegada mais high grades. Também sobre questão de ativos prime, né? No caso, ele vai citar dois exemplos, o HGPO, ok? E o ELDO 11 também, como ele cita, foco atual dele, né? Esses fundos mais voltados, como ele caracteriza, né? De considerados operações prime. Ele diminuiu a exposição no CPSH11, o BRCR e o TEP11, e também ele fez um investimento relevante, né? Ou seja, ele deu uma entrada considerável na 10ª emissão do KNCR, né? O fundo da Arquinea, ela tem atualmente aportado nessa operação 2,6% do PL do RBRF11. Mais à frente ele vai falar sobre essas operações Prime, né? No caso ele vai citar o Shopping Eldorado, que é a segunda maior posição do fundo, tem 9,3% do patrimônio alocado nessa operação, né? Vamos falar assim. E ela apresentou resultados excelentes no primeiro semestre, né? Vamos ver como vai ficar o segundo semestre do ano em diante. Sobre o HGPO, ele vai citar que está em assembleia sobre a aprovação de venda de imóveis, né? E essa venda teria um impacto muito forte, no caso 26 centavos por cota do RBR Alpha. Isso daria os últimos 5 dividendos, ou seja, é um valor, um destrave muito grande de resultado. E ele até vai citar que, devido à posição conflituosa nessa operação, né, vai aguardar, mas ele vê como algo favorável. Outra operação que ele tem, no caso a FL2, essa é a terceira maior posição, tem 9% do patrimônio. Essa operação deu início nas vendas das primeiras unidades, eles têm que ter um potencial de retorno também de 26 centavos por cota e tem aí a tendência a ser realizada ao longo do tempo. Ele vai já falar sobre essa operação. O portfólio atual dele está quase 69% atrelado, não, né? Investido em fundos de tijolo, 31% atrelado, sempre fala atrelado, acostumado aos indexadores, né? No caso aqui, como a gente tem FIIs, ele tem 31% em fundos de papéis na carteira. Ou seja, tá 69 tijolo, 31
em fundos de papéis. Ele também tem crise, a gente vai já dar uma olhada nisso, ele está só separando entre os dois segmentos, ok? A gente vai ver mais à frente o detalhamento completo disso, que vai ter uns CRIs, vai ter outras operações no meio. Sobre a FL2, né, que ele citou agora há pouco, que tem 9% do PL, ele vai falar que consiste em 3 imóveis em regiões prêmios de São Paulo, investido cerca de 86 milhões de reais. Iniciou-se então as vendas das primeiras unidades. Com base nas premissas internas da RBR, tem uma valorização patrimonial nesse imóvel aí de torno de 13% e um ganho capital estimado na operação toda de 40%, né? Um retorno bem alto. A gente vê aqui os 3 imóveis, iniciou a venda nesses 2 imóveis, ok? O Parque Jockey aí está aguardando ainda. Na questão de vendas, ele vai falar alguns números ainda dessa operação, né? Teve 44 visitas, no total aí 6 vendas. Aqui a gente tem a evolução de valores, né? A gente tem o custo inicial de 16,2 milhões nesse primeiro e esse outro aqui 11,4, e aí aqui a gente tem o valor de avaliação e aqui a expectativa, né, o valor esperado da venda e o retorno, o valor final, né, de fechamento. Então seria um ganho aí considerável, ok? Vamos aguardar ver se ele vai conseguir concretizar isso. Seria um volume de 41% de lucro em cima, aqui nesse caso aqui 50%, enfim. Aqui a gente tem questão de visão do futuro, ele vai mostrar a mesma questão das vendas, né? O resultado estimado aí seria os 26 por cota que a gente já viu ele citar. A gente tem um comentário macro, vamos pular essa parte, ok? E aqui a gente volta sobre o fundo. Vai falar sobre o valor patrimonial, cota de mercado. A gente já viu que a cota de mercado está com um deságio interessante aí em relação ao valor patrimonial. O último rendimento foi até um aumento em relação ao mês anterior, né? Ele vinha entregando rendimentos até que bem baixos, né? Se você pega esses 5,5 centavos e for dividir pelo valor patrimonial, vai dar um yield consideravelmente baixo, né? Vai de cada um. Para uns podem ser muito, para outros podem ser pouco, né? Mas a gente vê muita gente ali busca fundos que entregam em torno de 1%, né? 0,8%. Ou 1%, né? Tem a galera sempre do 1%. Como ele subiu o patamar de dividendos, né? De 55 para 68, a gente então tem uma rentabilidade subindo aí para 0,8, né? 0,9 arredondando, considerando a cotação de 7,72, inclusive nesse momento está menor. Aqui a gente tem a questão de cota de mercado, a cota patrimonial, o deságio como a gente vê, e ele considerando esse deságio se recuperando, né? Daria um retorno total, considerando voltando todo ao preço inicial de 31%, né? Mas aqui a gente tem questão de rentabilidade, né? Comparando com o CDI, com o IFIX, o IFIX e o IPCA, 130% do IFIX teve de rentabilidade, né? Considerando o valor patrimonial e os dividendos. Aqui a gente tem questão de alocação, a gente vê um movimento interessante aqui, ó. Esse azul aqui, ó, azul com cinza, isso aqui é considerando o IFIX, e esse cinza com azul claro, esse cinza mais escuro com azul mais claro é o fundo, o posicionamento do RBRF. Aqui vemos um movimento semelhante ao que vem fazendo o IFIX, né, comparado com o RBRF. O IFIX aqui pega, por exemplo, aquele 2022, no começo de 2022 para cá, o IFIX vem aumentando a posição que ele tem em fundos de tijolo na carteira, enquanto o RBRF, pegando aqui em cinza escuro, também vem aumentando a posição em fundos de tijolos, né? Ou seja, eles estão com, digamos, e no caso dos papéis que ele tem, também seguindo a mesma lógica. Ou seja, estamos com os dois aí, parecendo até que está meio que combinado, né? Está um certo consenso nas estratégias, tanto do IFIX como do RBRF. Avançando, a gente vê mais alguns gráficos, né? Considerando ainda a carteira, tem as operações de nível corporativo, né? Galpão e logística, a questão, pegando os FIIs que eles têm em portfólio e destrinchando um pouco mais, né? A gente vê algumas digamos que, posições inversas, né? A gente vê nesse caso aqui das operações corporativas, já no setor logístico também um pouco inverso no posicionamento deles. Já no de shopping teve algo já mais semelhante, né? Ambos subiram a concentração nessas operações. Aqui de papéis, enfim, tem o restante aí, não vou entrar tanto nesse detalhe, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Aqui a gente tem as estratégias de investimento, né? As operações alfa representam quase 70% do portfólio, são operações ali voltadas para FIIs e tijolo de baixo custo, focado na valorização desses ativos. Focou, o fundo valorizou, vendeu, fez o ganho de capital e toca o barco. As operações beta tem um percentual bem pequeno, né? Que são posições ali mais voltadas para renda, né? Um ganho mais estabilizado, que a gente tem por segmento. Aqui questão de alocação referencial, valores mínimos e máximos de alocação, ok? E entramos na DRE. Em junho ele teve de resultado abaixo do que ele distribuiu, né? Os 7 milhões aqui já tirando as despesas, né? Fechou os 7 milhões de resultado e ele distribuiu 9,3, ou seja, ele usou aí, se fosse distribuir só esses 7 milhões aqui, ia dar por volta de 5,1, 5,2 centavos, ou seja, o resto aí, uns 1,6, foi de reserva que ele usou. E inclusive, esse valor, né, de 5,2 é até bem semelhante ao que ele teve em maio.
né? E se você pegar as últimas distribuições, que foi nesse mesmo patamar, esse de resultado de junho, ele conseguiu esse aumento devido ao uso de reserva, senão ele teria mantido o mesmo nível ou até menos, né? Que seria 5,2, seria menos do que ele distribuiu esse mês. Isso teve a questão do delay dos fundos imobiliários, né? A questão do mês de março, que impacta os dividendos de junho, né? Tem aqueles 3 meses, considerando 2 nos fundos e mais um porque é um FOF, ok? Então, diante disso, talvez ele já tenha usado a reserva e já prevendo que o próximo mês vai pegar uma inflação um pouco maior. No caso, vai pegar a inflação lá de 2 meses atrás, né, que é 0,36, depois 0,44. Se bem que o de junho, agora que vai impactar daqui a 2 meses na frente, né, foi bem baixo, né, 0,20 alguma coisa, né, 0, por volta disso. E do próximo mês a expectativa é que também seja valores baixos. Mas vamos ver como é que vai se comportar. Diante disso, vou até palpitar que ele entregue valores para o próximo anúncio mais próximo desses 5,5 que ele entregou de centavos, ok? Do que esses 6,8. Talvez, vendo a questão da reserva, né? Ele tem 2,8, talvez ele já faça algum movimento aí para o próximo anúncio. Lembrando, é só um palpite, tá? Estou só chutando que ele entregue valores próximos a isso aqui, tendo em vista já a redução dos próximos meses na questão da inflação, e isso, consequentemente, né, é esperado a redução nos dividendos de grande parte dos FIIs que ele tem, que são os fundos de papéis atrelados à inflação. Se bem que ele tem muito fundo de tijolo na carteira, né, então isso não tem tanto impacto assim. Ok? E diante do que ele usou de reserva também, por isso que eu chuto esse valor. Aqui nós temos a composição do último resultado, vemos aqui a participação das reservas nesse valor, a contribuição dela, olha só. Ou somente o fundo, né, sem essa reserva, o resultado seria bem diferente. Ele vai falar aqui que a RBR resolveu de forma voluntária renunciar parte da taxa de performance, aliás, da taxa de gestão dos investimentos alocados pelos fundos geridos pela própria RBR. Ou seja, os fundos da casa, ele vai renunciar ali a parte da taxa de gestão. Porém, ele botou um ponto aqui, desde que o investimento seja igual ao superior a 1/3, né? Não ficou bem interessante essa parte do texto, né? O esperado mesmo era que todas as operações que fosse da RBR, ele não cobrasse nada, independente da quantidade de cotas, enfim. Entramos aqui na questão do valor patrimonial, distribuição e lucro ou débito nesse valor patrimonial. A gente vê aqui um deságio de 0,55, ou seja, se ele fosse vender todas as operações, ele teria esse prejuízo devido à questão da NTNB, né, as remarcações que as operações sofrem no seu valor patrimonial, ou para mais ou para menos. E aí, se ele fosse vender tudo, né, estaria num deságio. Por isso que a gente vê o valor patrimonial. Isso aqui foi o que reduziu, né? O valor patrimonial dele hoje está 8,73, porque tem essa redução desse valor, né? Caso o valor volte, as operações tenham uma valorização desse patrimonial e elas chegar a zerar, então iria então para 9,28, ok? Que é o valor que ele tinha aqui já há um tempo, né? Já que já não fez ele não realizou, ele não chegou a vender essas operações, claro, estão dentro do portfólio dele. Mais à frente a gente vê a listagem do Suíço que ele tem, o HGPO, a maior posição dele, né? A gente vê o FL2, que a gente viu no detalhe, né? Tem o RBRL, que é fundo da casa, tem o FI RBR Desenvolvimento, que é fundo da casa, tem o FI RBR Prime, que é fundo da casa. Então tem sempre as operações. Quando é a negociação no mercado secundário, que está comprando e vendendo cotas ali junto com todo mundo, é diferente. Agora, quando você entra no fundo para aportar uma emissão, um IPO, um lançamento de alguma coisa que precisa levantar dele, aí é bem complicado, ok? Aqui a gente tem as operações que ele... Isso aqui são estratégias voltadas para tijolo, né? A gente viu, ó, como eu até falei, o tijolo representa grande parte, né? Então não tem tanto impacto na questão dos papéis, mas ainda tem um peso de 31%. Sendo que aqui a gente tem 3 CRIs dentro desse volume e 2 são atrelados à inflação, taxas aí bem baixas, IPCA mais 5, 6 e um CDI no meio, aquele 3, CDI mais 3. Ele tem outros aqui, mais um peso bem pequeno. Aqui a gente vê liquidez 3,5 milhões de reais negociados por mês. De gestão e administração 1% e de performance 20% no QCD GPM mais 3 ou 4,5%, né? O que for o maior dos dois. Comenta aí o que é que você acha de um tipo de fundo desse, uma estratégia, se é válido, se não é. Questão de rentabilidade, né? Se lhe agrada ou não esse 0,8, né? Considerando essa questão do uso de reserva para entregar esse valor. Fizer uma continha rápida aí, dividiu em 55. Fazer isso aqui, já estamos com ela aqui aberto, em 55 dividido pelos 756. Já vou botar o valor direto aqui para não precisar dividir depois. Vai dar uma rentabilidade de 0,7, né? E aí, isso aí para você é interessante, não é? Isso vai de cada um, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Link do grupo Telegram na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like e nos vemos no próximo.